Oi gente, tudo bem? Só um minutinho. Olha que lindo! Chamados para avivar. Efésios 1. Então segue lá, @Efésios1, Instagram, Facebook, tá? Compartilha com seus amigos para edificar muitas vidas. E hoje eu vim aqui te encorajar a ser um potencial de fé nas mãos do Senhor. Eu vou viver os teus planos, eu vou sonhar os teus sonhos, eu vou realizar teus desejos, eu vou viver pra ti. Para isso, para falar um pouquinho sobre a fé, eu vou compartilhar com vocês a história de José. José, com 17 anos, pastoreava os rebanhos junto com seus irmãos. E ele contava para o pai dele, Israel, a má fama dos seus irmãos. E Israel gostava mais de José porque ele tinha tido ele já com uma idade mais avançada. E por isso, os seus irmãos odiavam ele, tinham muito ciúme. Israel mandou fazer para José uma túnica longa e os seus irmãos invejavam. José tinha sonhos e os seus irmãos odiavam isso. Seus sonhos diziam que ele governaria sobre a sua família e as pessoas não acreditavam. Seus irmãos zombavam dele. Um dia, seus irmãos estavam pastoreando os rebanhos perto de Siquém e Israel, pai deles, pediu para que José fosse até lá para ver se estava tudo bem. Ele queria notícias, né? E José obedeceu e foi até lá. Mas quando ele chegou lá, não encontrou seus irmãos. E se informou por ali onde eles podiam estar e ele foi informado que eles tinham ido para Dotã. Quando ele estava se aproximando já de Dotã, os seus irmãos o avistaram. E a raiva já era tão grande, o ciúme, a inveja, o ódio já era tão grande que eles começaram a tramar a morte de José. Um dos irmãos de José, chamado Rúben, quis livrá-lo da morte. Não quis que derramassem o sangue dele e sugeriu que lançassem ele num poço no deserto, com o intuito de depois voltar lá e tirar ele, sem que ele fosse lesado nessa situação e pudesse voltar para casa. Quando José finalmente se aproximou deles, olha o que aconteceu lá em Gênesis 37, 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Quando eles fizeram isso, eles viram que estava se aproximando uma caravana de ismaelitas e Judá, outro de seus irmãos, teve a ideia de vendê-lo para os ismaelitas. Ele também não queria que ele morresse ali naquele poço. Ele não queria que carregassem a culpa de derramarem o sangue do seu irmão. Então, os ismaelitas compraram José e o levaram para o Egito. José foi vendido a Potifar, que era capitão de guarda do faraó. E olha lá o que diz em Gênesis 39, 2 a 5. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Mesmo em meio a tudo isso, o Senhor estava com José. O Senhor está com você. Aonde você for, as bênçãos do Senhor te seguirão. José também passou por muitas tentações. Cada um de nós enfrenta tentações todos os dias. Mas em tudo nós temos que nos manter fiéis ao Senhor. A mulher de Potifar, que era o seu líder, o seu senhor, tentava seduzi-lo, mas ele não cedeu a essa sedução. Ele se manteve fiel tanto ao seu líder, Potifar, quanto ao Senhor, aos princípios que ele guardava no seu coração, pois ele sabia que seria um pecado cometer tal coisa. Chegou um dia que a mulher de Potifar tramou contra ele, para que pensassem que ele estava tentando abusar dela, e quando Potifar soube disso, ele mandou prender José. Como se não bastasse ter uma morte tramada, ser lançado no poço, ser vendido para o Egito, ainda foi lançado numa prisão. Diz lá em Gênesis 39, 21,
que o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Diz no versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. José passava confiança, passava credibilidade, porque ele tinha no seu coração um caráter moldado pelos princípios de Deus. Se passou então algum tempo e o copeiro e o padeiro do faraó fizeram uma ofensa contra o rei. E o faraó mandou prendê-los, né? E, por acaso, né, eles foram parar na prisão onde estava José. Numa noite, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, simultaneamente. E quando eles acordaram, eles ficaram inquietos, angustiados, porque eles não sabiam interpretar. E José, enquanto passava por ali, né, para tomar conta das coisas, ele viu que eles estavam entristecidos, estavam diferentes, e perguntou o que aconteceu com eles. E eles contaram que eles tiveram sonhos e não sabiam interpretar. Ele então interpretou os sonhos e sucedeu posteriormente conforme ele tinha interpretado. Embora nós estejamos passando por dores, sofrimentos, circunstâncias em nossas vidas que não sejam tão favoráveis, nós temos que estar atento às ovelhas, nós temos que estar atento às... Valeu, hein? Caiu aqui meu brinco. Cadê a taxinha? Agora vou ter que terminar o vídeo com esse brinco. Que coisa. E aí, o que aconteceu? Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Quem iria interpretar o sonho? Ele ficou muito perturbado com aquele sonho e mandou reunir todos os magos, todos os sábios ali do reino, mas ninguém conseguiu interpretar. Por quê? A interpretação vinha do Senhor. E quem ali era segundo o coração do Senhor? José. Então o copeiro lembrou-se de José e contou a Faraó o que tinha acontecido lá na prisão 2 anos atrás e de como tinha sucedido depois. Aquilo que ele interpretou realmente aconteceu, vinha realmente do Senhor. Então o que aconteceu? Faraó mandou chamar José para interpretar o seu sonho. Vamos ver lá na palavra como é que foi. Gênesis 41:16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Olha que lindo! Isso deve ser algo primordial em nossas vidas. Embora tenhamos, sabe, lugares de destaque, lugares de honra, sabe, nossas vidas por causa do Senhor, nós não devemos deixar isso subir a nossa cabeça, porque não vem de nós, vem de Deus. Então Faraó contou o seu sonho para José e o Senhor deu a interpretação para José, que contou a Faraó. José ainda foi mais ousado. Ele aconselhou o Faraó diante daquela interpretação. Não posso me alongar muito aqui, né, contar todos os detalhes da história, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas depois você lê lá. Começa em Gênesis 37 a história dele, é muito edificante. Diante de todas essas coisas, Faraó viu o quê? Que Deus era com José. E aí, quando Faraó, seguindo o conselho de José, foi procurar alguém para colocar no governo, quem que ele ia escolher? Vamos ver lá em Gênesis 41:39 até o 44. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha como Deus exalta aqueles que permanecem fiéis, aqueles que permanecem crendo, aqueles que, a despeito de tudo que está em volta, continuam servindo ao Senhor com alegria, continuam dando honras e glórias a Ele. O Faraó pensou: poxa, se esse cara aí tem Deus, tem as bênçãos de Deus, tem revelações, eu quero colar com esse cara.
eu quero estar junto com esse cara porque através dele vão vir bênçãos para o meu reino. Vejam o detalhe que ele deu para José, o seu anel selo. Esse anel selo tornava inviolável qualquer documento, qualquer coisa que fosse decidida no reino. Olha o poder que estava nas mãos de José, olha a autoridade que estava sobre José. Já pensou se lá atrás, quando lançaram ele no poço, ele ficasse, sabe, só se lamentando, só murmurando? Não ia viver nada disso, gente. Nada disso ele ia viver. Mas ele permaneceu com a fé no Senhor inabalável. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era Deus. Certamente ele não deixou de sentir a dor daquele momento. Certamente ele tinha dias e noites de sofrimento, de saudades da família. Certamente ele sentia muita falta do seu pai. Mas ele não deixou de confiar em Deus. Embora nós não possamos evitar que sintamos coisas, sabe? Que estejamos tristes, que estejamos angustiados em alguns momentos, nós temos o domínio de deixar isso, sabe? Viver esses momentos, mas não deixar que isso cresça em nós e continuar confiando em Deus. Tudo o que intentaram contra a vida dele, Deus transformou em honra, em bênçãos. E é isso que ele tem para nós. E aí você lendo lá, estudando um pouco mais sobre a história, chega um momento que a fome e o Egito era o único lugar onde tinha suprimento, porque por meio da interpretação de José, o Senhor revelou que eles deveriam armazenar. E eles foram fonte de alimento para muitas pessoas, inclusive para a família de José. Então todos aqueles sonhos que ele tinha lá atrás, que todo mundo achava loucura, tinha um propósito lá na frente. Nada foge do controle de Deus. E aí quando a família de José, né, os irmãos chegaram até ele para pedir comida, não sabiam nem que era ele, porque ele estava, né, todo transformado lá, todo bem vestido e tudo. Mas quando José revelou aos irmãos que era ele que estava ali, olha o que ele disse para os irmãos, podendo, né, descontar alguma coisa, podendo falar, olha aqui onde eu estou, olha aqui onde eu cheguei, vocês estão aí com fome, vocês tentaram contra mim, mas olha para mim. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Presta atenção como a gente tem que se portar, mesmo diante de pessoas que tentaram contra nós. Quando elas chegarem para nos ver com a honra e com a exaltação que o Senhor der na nossa vida, olha o que a gente deve dizer para elas. Gênesis 45, 5-8. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José reconhecia que tudo o que ele estava vivendo vinha de Deus e por isso ele não tinha glória nenhuma que pertencesse a ele, nada daquilo tinha dependido dele. Exemplo de humildade para nós, exemplo de alguém que reconhece que o Senhor é quem faz todas as coisas e que nós devemos amar as pessoas e, sabe, ver as situações como cumprimento de propósitos, ver as situações como um andar perfeito dos planos de Deus. Nada, absolutamente nada, foge dos planos de Deus. Deus está com você. Deus tem bênçãos sobre a sua casa. Deus tem bênçãos sobre a sua família. Deus te instituiu coluna no seu lar. Não desista da sua família. Não desista da sua casa por causa daquilo que você vê, por causa do dia a dia que muitas vezes pode ser cansativo. Não desista da sua família. Em meio a circunstâncias aparentemente ruins, Deus está movendo peças essenciais para o cumprimento destes propósitos. Então, se lança na palavra, devora a palavra, aprenda da palavra, para que você conheça cada vez mais o Deus a quem você serve, para que você saiba em quem você tem crido. Você irá avançar e prosperar. Deus trará honra sobre a sua vida. Você será canal de bênçãos aonde você pisar a planta dos seus pés e todos reconhecerão o Deus a quem você serve. Então é isso, espero ter edificado a sua vida. Um beijo e até a próxima.